noite. Então, como já foi apresentado, sou o Vitor, né, eu participo do NES, lá do Portinari, né, o Dr. Ismael Alonso e Alonso. Eu sou coordenador da pré-mocidade lá, né, da MEPATinha, que são jovens de 11 a 14 anos, e também eu participo da secretaria do Departamento de Mocidades da USE Intermunicipal Franca, né, então tenho muito contato com jovens, e esse estudo que eu vou apresentar para vocês, inicialmente ele foi feito para os jovens, né, e hoje tive a oportunidade de trazer ele aqui para vocês também, e o tema do estudo é o consumo de animais na visão espírita. Né, então, me apresentei para vocês como espírita, agora vou me apresentar para vocês de uma forma diferente. Vitor Moré, ex-churrasqueiro oficial da família e dos amigos, atualmente vegetariano estrito. Né, o que seria o vegetariano estrito? É aquele que não come nenhum tipo de alimento que seja de origem animal, né, incluindo ovo, leite, ou seja, nada que seja de origem animal. Por que eu me apresento aqui assim, dessa forma? Né? Primeiro, para o estudo não ser levado como tipo uma hipocrisia. Né? Eu comi carne por mais de 30 anos da minha vida. Hoje eu parei. Né? Chegou um momento da minha vida que eu falei, hoje eu não quero, né, não acho, né, alguma coisa dentro de mim falou, não é mais para comer carne, e eu parei. E segundo, para mostrar, né, que se eu, né, churrasqueiro da família, dos amigos, conseguir deixar claro que gradativamente, né, ninguém para de comer carne assim, hoje eu como carne, amanhã eu não como mais. Mas se eu conseguir, qualquer um consegue. Né, então não deixa de ser um exemplo. E antes de começar, eu sempre gosto de falar 3 coisas antes de começar o estudo em si. Né, que o primeiro é que esse estudo ele não tem, o objetivo do estudo não é converter ninguém para o vegetarianismo. Então, ele nem é sobre vegetarianismo, ele é um estudo para mostrar como que o espiritismo trata essa questão do consumo de animais. Né. Segundo, não estou aqui para julgar ninguém, né, e nem para ser julgado. Né, então, a escolha é livre-arbítrio, a gente sabe, o espiritismo não mostra, cada escolha da nossa vida é o livre-arbítrio de cada um, né, então cada um deve respeitar o próximo de acordo com as escolhas de cada um. Né. Bom, obviamente, por eu ser, né, esse vegetariano estrito, por eu não consumir carne, o estudo ele tem um pouco da minha história também. Ele tem, sim, toda a base espírita, né, vou apresentar para vocês tudo certinho dentro do espiritismo, mas ele tem um pouco da minha história dentro do vegetarianismo. E o pessoal geralmente me pergunta por quê? Né, mas por que você virou vegetariano? E não foi dentro do espiritismo, não foi a religião que me trouxe a essa ideia do vegetarianismo. Na verdade, uma vez eu vi uma frase da Alice Walker, que falava assim, ó, os animais do mundo existem para seus próprios propósitos. Não foram feitos para os humanos, do mesmo modo que os negros não foram feitos para os brancos, nem as mulheres para os homens. E foi essa frase que eu recebi no Facebook, um dia eu olhei, que eu parei, eu falei, gente, fez um sentido para mim. E eu falo que, olha, eu fui católico por quase 30 anos da minha vida. E o que me fez entrar para o espiritismo foi a parte racional da doutrina, né, que a doutrina nos convida a pensar, a raciocinar. E é uma característica muito forte minha, essa parte de, né, tentar entender as coisas, tentar racionalizar. E quando eu li essa frase, eu pensei, gente, será mesmo que a relação do racismo, né, que é esse domínio do branco sobre o negro, o machismo, que é esse domínio do homem sobre a mulher, lógico, né, que nem sempre tão forte na nossa realidade, mas a gente sabe que é algo forte no mundo ainda, que já durou muito tempo, teria alguma coisa a ver com o domínio do homem sobre o animal. E foi estudando isso que eu conheci o conceito de especismo. O que seria o especismo? Seria da mesma forma que na história, né, o branco já subjugou o negro, o homem já subjugou a mulher, hoje, no nosso momento atual, o ser humano subjuga as outras espécies de animais. Né? E aquilo me tocou de certa forma. A partir daí, eu já comecei, né, a reduzir gradativamente o consumo de carne até eu parar, e tive a ideia, né, de falar, o que será que o espiritismo fala sobre o vegetarianismo? Né? Será que tem alguma coisa dentro do espiritismo que nos diz, né, nos dá um guia, né, de como devemos agir com esse consumo de animais? E aí que eu comecei a preparar esse estudo. No estudo eu não quis sair das obras básicas e de Chico Xavier.
Então, praticamente todo o conteúdo espírita desse estudo que eu vou apresentar para vocês ou está nas obras básicas ou está nas obras psicografadas pelo Chico Xavier, com os créditos de cada obra que eu vou colocar para vocês. Obviamente, primeiro o livro que eu fui atrás, Livro dos Espíritos. Então, lá na pergunta 723, onde o Livro dos Espíritos está tratando sobre lei de conservação, é perguntado: a alimentação animal entre os homens é contrária à lei natural, ou seja, à lei natural de Deus? Resposta: na vossa constituição física, a carne nutre a carne. De outra maneira, o homem enfraquece. A lei de conservação dá ao homem um dever de entreter suas forças e sua saúde para cumprir a lei de trabalho. Ele deve, pois, se alimentar segundo exige a sua organização. E quando eu li isso, eu achei muito justo, né? A partir do momento que a carne ela é necessária para nutrir o nosso corpo, né, que é a nossa ferramenta, que Deus nos deu durante a encarnação para que a gente possa desenvolver nosso espírito, é muito justo que, quando necessária, a carne seja consumida para entreter nossas forças. Mas e a partir do momento que comer carne deixa de ser uma necessidade para ser uma opção? Será que hoje nós comemos carne por necessidade ou a gente come carne por opção? E aí tem um ativista vegano, né, um ex-ativista, na verdade, ele deixou de ser ativista, continua sendo vegano, mas deixou de ser ativista, que é o Gary Yossovsky, pelo nome eu acho que ele é russo, né, que ele fala que a gente consome carne por 4 motivos. Ele fala que a gente consome carne por hábito, por tradição, por conveniência e por gosto. Né, segundo o que ele diz, não entra necessidade. Né? A gente consome carne porque a gente tem o hábito, a tradição, a conveniência e porque a gente gosta de consumir carne. Né? E eu concordo com ele. Né? Eu, vegetariano estrito há praticamente 1 ano, né? Eu falo que eu estou vivo, estou saudável. Né? Então, é sim uma opção. A gente consegue manter as nossas forças, a gente consegue manter o nosso corpo, a gente consegue sem sem a absoluta necessidade do consumo de carne. E dentro dessas 4, né, desses 4 motivos que o Gary colocou, eu ainda acrescento mais um, né, baseado no que eu estudei no Espiritismo, que é a indiferença. Por que eu coloquei a indiferença? Né, porque no estado que a humanidade, que a nossa sociedade está hoje, não tem mais como a gente alegar ignorância no consumo da carne. Falar que a gente não sabe o processo, o que um animal passa para chegar na nossa mesa, falar que a gente não sabe que o animal tem que ser reproduzido, tem que ser encarcerado, tem que ser morto, tem que ser... A gente sabe de todo o processo, só que a gente é indiferente. Porque qualquer coisa na vida, a gente pode ter o hábito, a gente pode ter tradição, a gente pode ter costume, a gente pode gostar. Mas se de certa forma a gente tiver uma estima por aquilo, se aquilo realmente, de certa forma, tiver uma importância para nós, nem o hábito, nem a tradição, nem a conveniência, nem o gosto nos faz ser conivente com aquilo. Então, em relação aos animais, nós temos sim indiferença. E eu me pergunto, né, eu me perguntei, na verdade, por quê? Né? Porque eu estou me colocando no meio, porque eu falei, por mais de 30 anos eu consumi carne. E de onde que vinha essa indiferença? Por quê? Que a gente tem o cachorro, a gente não gosta nem de pisar no rabo do cachorro. Né? A gente vê um bicho sendo atropelado na rua, a gente quase morre, põe ele no carro, leva no veterinário. Ou seja, a gente se importa. Mas por que para comer parece que a gente esquece que é um animal que está sendo morto? De onde que vem essa indiferença? E quem fez essa pergunta muito antes de mim foi um psicólogo americano que ele chama Stanley Milgram. Só que ele não fez essa linha de pensamento baseada no consumo dos animais, mas sim no Holocausto nazista. Por quê? Porque na Alemanha nazista, quem que eram os alemães? A gente vê nos filmes, né? A gente quer retratar eles como pessoas más, como pessoas que praticavam o mal, mas não eram. Eram pessoas como nós. Quem que era? Que torturava, que assassinava, que aprisionava. Eram pessoas como nós. Pais de família, pessoas que tinham uma religião. E o que levou aquelas pessoas a simplesmente ter uma indiferença tão grande em relação ao ser humano, capaz de causar o Holocausto? Porque, tirando a exceção, obviamente, daquelas pessoas que realmente tinham uma má índole, que lideraram tudo aquilo,
como que eles levaram as outras pessoas a serem coniventes com um dos fatos, né, mais tenebrosos, né, da história. E para tentar entender essa indiferença, ele propôs uma experiência que é muito famosa hoje, que chama Experiência de Milgram, que é o nome dele. O que consistia essa experiência que ele fez? Ele contratou 30 voluntários, ele contratou mesmo, ele pagou 30 voluntários para fazer uma experiência que consistia no seguinte: ele colocava essas 30 pessoas num ambiente para elas serem professores de outras pessoas. O que as outras pessoas tinham que fazer? Elas iam receber tarefas simples, coisas assim, tipo acertar qual que é a palavra que se relaciona com outra. Caso essa pessoa errasse, aquela pessoa que estava de professor, ela tinha que executar um choque naquela pessoa que errou. Então a pessoa, que era a aluna, ela sentava numa cadeira, colocava eletrodo no corpo, e o professor era orientado. Se ela errar, você dá um choque nela. Mas cada vez que ela errava, o professor tinha que aumentar a intensidade do choque. Tá vendo? Esse era o aparelho que ele usava. Conforme ele ia aumentando o choque, né, ele ia chegando desde o choque forte, choque muito forte, choque intenso, até o choque extremo. Só que qual que era a pegadinha da coisa? Somente o professor era uma pessoa que estava sendo experimentada. Tanto o instrutor, que estava lá no momento, quanto o aluno eram atores. Então, o aluno ele não estava levando choque de verdade, ele fingia que estava levando choque. Então, ele errava de propósito só para ver se a pessoa que estava lá como voluntária ia dar realmente o choque na pessoa, simplesmente porque outra pessoa falou que ele podia dar o choque naquela pessoa. E o que foi acontecendo? Conforme o aluno, que era o ator, ia levando choque, ele simulava vários níveis. Então, ele simulava desde uma pequena dor, até um desmaio, até uma parada cardíaca. E no final do experimento, qual que foi o resultado disso? 65% dos participantes continuaram dando choque no aluno até 450 volts, ou seja, até aquele aluno simular um desmaio. E todos os... os 450 é o infarto, ele simulava um infarto, como se ele tivesse tido uma parada cardíaca. E todos os participantes continuaram até os 300 volts, que era o desmaio. Ou seja, as pessoas eram capazes de dar choque em outra pessoa simplesmente porque alguém falava para elas que elas podiam dar choque naquela pessoa. E o que esse experimento trouxe? Por que eu coloquei ele aqui na palestra? Né, nesse estudo que eu estou apresentando para vocês? Porque isso reflete muito a nossa relação com o consumo de animais. Né? Por quê? Por que a gente consome animais? Por que a gente, mesmo tendo, que nem eu falei, essa preocupação com o nosso animal de estimação, com o animal que está na rua, a gente simplesmente é indiferente com aquele animal que está sendo abatido no matadouro, que vai virar comida para nós? Será que é porque tem algo que nos diz que isso é normal? Algo que sobrescreve o nosso próprio julgamento? Porque se dependesse de nós matar o animal para se alimentar desse, será que a gente se mataria? Será que a gente se mataria? Não, né? Será que a gente mataria o animal? Né? Aqui, no grupo que a gente está aqui hoje, tem algum vegetariano? Vixe, tem até bastante vegetariano aqui. Bom, vamos supor quem come carne. Essa pergunta é para quem consome carne. Uma pergunta individual. Se você... É para cada um pensar como se eu estivesse falando para aquela pessoa. Se só você, aqui no meio de todo mundo, se você fosse a única pessoa que comesse carne no meio de todo mundo, ainda assim você comeria carne? Se eu trouxesse aqui um pratinho de linguiça e você fosse a única pessoa da sala que comesse carne, você viria aqui e comeria linguiça? Ou não? É um questionamento. Será que a gente come? Será que a gente come carne porque a gente realmente acredita que comer carne é algo que não faz nenhum mal? Ou será que a gente consome a carne porque todo mundo consome carne? Porque a gente vive numa sociedade onde é permitido comer carne.
Tem uma, não sei se vocês sabem, mas em algumas cidades muito pequenas, muito pobres assim do norte, os pais têm o hábito de tirarem a virgindade das filhas. Vocês sabiam disso? Então tem cidades que a menina, a criança, quando chega lá para os 10, 12 anos dela, o pai vai lá e tira a virgindade da filha. Isso é algo normal, cultural na realidade deles. Né? O que para nós é um absurdo, para eles é uma realidade cultural. Esse caso teve uma repercussão esses tempos atrás, obviamente, né, porque estupro, esse tipo de violência não é muito divulgado pela mídia, mas ele causou uma repercussão exatamente porque teve a história de um pai que foi tirar a virgindade da filha, descobriu que a filha não era mais virgem, provavelmente porque tinha sido estuprada por outra pessoa, e assassinou a filha por causa disso. Aí gerou uma repercussão. Né? E o que é o engraçado disso? Se você perguntar, engraçado não, né? A gente fala engraçado para não dizer trágico, né? Se você perguntar para um pai, naquela situação, naquela cultura, naquela sociedade, como que ele tem coragem de estuprar a própria filha, muito provavelmente o que ele vai responder para nós é porque todo mundo faz. Então é incrível como que sei lá, seu inconsciente coletivo, né, essa coisa de todo mundo faz, motiva a gente a passar por cima dos nossos próprios valores, para fazer aquilo que, no fundo, a gente acha que é errado, mas a gente acaba fazendo porque todo mundo faz. Né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com essa ideia do todo mundo faz. E uma coisa que eu percebo, sempre que eu conto isso, né, que eu falo dessa situação, é que as mulheres... Quando eu falo, né, nossa, as filhas são estupradas pelo pai. As mulheres, elas se encolhem muito mais na cadeira do que os homens. Por quê? Porque as mulheres conseguem se colocar no lugar da vítima. E é muito mais fácil a gente ter um sentimento sobre aquela situação quando a gente pode se colocar no lugar da vítima do que quando a gente não pode, que é o caso dos homens. Então, os homens escutam, não acham legal, mas não se espantam tanto com a situação quanto a mulher. É o que acontece com os animais. Talvez essa indiferença que a gente tem com os animais é exatamente por causa disso, porque a gente não consegue se colocar no lugar do animal. Né? A gente evoluiu, a gente é humano, nosso espírito já individualizou, né? Então não tem perigo da gente vir animal. Então, deixem fazer o que faça com os animais. Mas será que realmente a gente não consegue nos colocar no lugar dos animais? Porque, gente, animal, qual que é a diferença do animal para nós? Além do grau evolutivo que nós estamos. Né? Porque é deixado muito claro, no Livro dos Espíritos, que o animal ele é animado, né? A inteligência do animal provém do mesmo princípio inteligente que o homem. Então, se o animal ele tem coração igual a gente, para que serve o coração do animal? Não serve para bombear sangue? Igual de quem? Igual o nosso. Para que serve o estômago do animal? Não é para processar o alimento? Igual o nosso. Tudo no animal é igual ao nosso. Por que a gente acha que o cérebro é diferente? Por que a gente tenta fingir que o animal não sente? O que será que o animal sente quando ele está numa fila de abate? Ele vai ser abatido. O que ele está sentindo lá? O que você sentiria se você estivesse lá? Medo? Será que animal sente medo? Todo mundo aqui convive com cachorro, com gato. Gente, solta fogo, o que cachorro faz? Se esconde. Cachorro tem medo. Né? Cachorro tem ansiedade? Porque eu ficaria muito ansioso se eu estivesse numa fila de abate. Será que animal tem ansiedade? Fala para um cachorro, vamos passear? Vê se ele não tem ansiedade. Ou seja, o cachorro ele sente. Claro que numa intensidade melhor o cachorro, o animal, ele está num nível de consciência muito abaixo do nosso. Ele nem individualizou ainda. Mas ele sente. Num nível menor do que o nosso, mas ele sente também. Então a gente consegue se colocar no lugar dele. A gente não coloca porque nós somos indiferentes. Voltando ao Espiritismo. Ainda na pergunta 723, no final, os Espíritos falam uma coisa interessante. Ó, aqui no finalzinho, ó. Ele deve, pois, se alimentar segundo exige a sua organização. Que organização? Organização fisiológica, segundo o nosso corpo. Né? Quando a gente fala de organização fisiológica e leva isso para o lado da alimentação, a biologia classifica os animais como carnívoro e herbívoro. Carnívoro, os animais que se alimentam exclusivamente de carne. Herbívoros, animais que se alimentam exclusivamente de vegetais. No meio disso tem o onívoro, que é aquele animal que se alimenta tanto de animais quanto de vegetais. Dentro dos onívoros tem uma nuance,
Então tem aqueles onívoros que são praticamente um carnívoro, porque onívoro porque come alguma coisinha de vegetal, e tem aquele herbívoro também, que é quase um carnívoro, que ele come um pouquinho de coisa vegetal, mas, no geral, ele come praticamente só animal. O ser humano, nessa nuance do onívoro, onde será que ele está mais perto? Nessa organização fisiológica que o Livro dos Espíritos nos expõe, será que a gente está mais próximo, nossa organização está mais próxima do carnívoro, do consumo de carne, ou do herbívoro? Quem que chuta que a gente está mais próximo do herbívoro? Quem que chuta que a gente está mais próximo do carnívoro? Com certeza do carnívoro? Vamos lá. Ó, comparando os dentes do carnívoro com o do herbívoro, aqui. O dente do tigre e o dente da vaca. Com qual que nos parece mais? Da vaca, do herbívoro, sem sombra de dúvida. Comparando o tamanho dos intestinos, eu coloquei errado aqui, eu acho que está estômago até hoje, mas é o intestino. O intestino do carnívoro é curto, ele tem que processar o alimento rápido, porque a carne apodrece, então ele processa a carne e já elimina. Do herbívoro, o intestino é enorme, dá voltas. O nosso intestino é grande ou pequeno? Enorme. Mais um ponto para o herbívoro. Poros. Como que o carnívoro soa? O carnívoro mais conhecido por nós é o cachorro. Como que o cachorro transpira? Pela língua. Os herbívoros, o herbívoro próximo, cavalo. Quem já cavalgou, quem já andou de cavalo alguma vez, sabe. Quando você está em cima do cavalo, o cavalo começa a correr, o que ele começa a fazer? Ele se molha inteirinho. Por quê? Porque a característica do herbívoro é suar pelos poros espalhados no corpo. Como que é a nossa transpiração? Por poros espalhados no corpo. Ou seja, até agora está tudo batendo com o herbívoro. Garras. Garra dos carnívoros são afiadas, né? Eles têm as garras para enfiar, para subjugar o animal que ele está caçando. O do herbívoro não possui garra. Eu coloquei aqui o hipopótamo, mas a vaca. Vaca não tem garra, vaca tem casco. Qual que o nosso está mais próximo? Mais uma vez, do herbívoro. Gente, tudo. Se a gente for analisar o nosso corpo, a nossa organização fisiológica, a gente é um herbívoro. Lógico que a gente é onívoro, não estou questionando a biologia, mas a gente está tão próximo do herbívoro, gente, raiz de dente. Né, o dente do carnívoro ele tem que ser muito forte. Por quê? Porque a hora que ele está caçando, ele morde um animal, ninguém solta. Você já viu o pitbull quando prende um braço? Ninguém solta, a não ser que mata o bicho. Por quê? Porque ele tem uma dentição tão forte para subjugar o animal que nada. A gente vê cachorro, quando a gente pega pano, que a gente está brincando com ele, a gente levanta o pano, levanta o cachorro lá em cima e desce, porque o dente dele não sai. Nosso dente, gente, dependendo da gente dar uma batidinha, nosso dente cai. Por quê? Porque a gente não tem raiz. Então, toda a nossa constituição fisiológica, ela é muito mais herbívora do que carnívora. Então, quando ele fala para nós nos alimentarmos de acordo com a nossa constituição, ele está falando muito mais para a gente se alimentar de vegetal do que de animal. Além disso, além da nossa constituição fisiológica, e o nosso instinto? Ele é carnívoro? Porque tem gente que acha, né, que a gente tem a necessidade, a gente tem o instinto de comer carne, mas será que a gente tem mesmo? Se a gente colocar uma criança com fome dentro de uma sala, onde tem uma maçã e um coelho, qual que ela vai comer? A maçã. Gente, a criança, no estágio mais... vamos dizer assim, o estágio mais próximo da pureza, obviamente que ela vai no vegetal. Ela não vai na carne, por quê? Porque nós não temos instinto carnívoro. Bom, vou mostrar uma câmera escondida para vocês. Vamos ver se o som vai sair certinho. Sabe, Ivolanda? Quem tem saudade do Ivolanda? Ó, a câmera escondida é o seguinte. Ele finge que tem uma máquina que faz linguiça instantânea. Só que, quando ele vai fazer, ele põe o porco de verdade. Essa é a pegadinha. Entendeu? Como que as pessoas reagiriam quando soubessem que a linguiça dela ia ser feita? Então vamos acompanhar. Pois não. Linguiça? Linguiça aí, ó. Pode pegar. Gostou? Delícia. Ó. Mas fica tranquilo que eu vou alimentar a máquina, tá bom? Tá bom. Vai ser daí a linguiça? Essa. Não, meu Deus! Você não gosta de linguiça de porco? Você colocou porco aí dentro? Essa aí que você tava comendo é a mãe. É linguiça. Não. Quer ver? Ó. Fresquinha. Essa, cara. Feita na hora. Não, dessa eu não Que quero, você... não. Não.
Essa que a senhora comeu, não. ó, é a mãe. Não, esse aí já era. Esse aí já era. Esse já era, quer ver? Fresquinha na hora, carne. O que é? O que foi? Linguiça. Pega na minha linguiça. Aí, ó. Esse negócio não. Linguiça fresquinha. Fresquinha na hora. Vamos lá? Você não quer carne fresquinha? Vai matar o porco? Não, não vou matar. Não. É mãe desse que agora... Olha, olha, fresquinha. É a mãe. Linguiça na hora. Fica quieta. Aí. Ai, moço, faz assim não. Quer ver? Ó, feita na hora. Não, moço, faz assim não. Ai, Isso, ó. Ó. Gente, essa é a nossa reação de todo mundo, quando a gente tem que encarar de frente o fato que, para a gente comer o animal, ele tem que ser morto. Não está dentro da gente. Né? A gente não quer, raríssimo. Lógico que tem pessoas, né? A gente não vai, mas a maioria não tem esse instinto. Bom, continuando no Livro dos Espíritos, na pergunta 734, né, lá a gente está falando de lei de conservação, agora já falando de lei de destruição. Eles perguntam, em seu estado atual, o homem tem um direito ilimitado de destruição sobre os animais, ou seja, podemos matar animal à vontade? Esse direito é regulado pela necessidade de prover a sua nutrição e a sua segurança. O abuso jamais foi um direito. Gente, necessidade. Lembra que eu falei lá no começo? E se um dia for uma opção? Está respondido aqui. A destruição do animal, para o homem, é de acordo com a necessidade. O que é necessidade? Necessidade é quando aquilo é absoluto, quando não tem outra opção. Aquilo é necessário. E diz aqui no final, que eu até coloquei em negrito, ó, que o abuso jamais foi um direito. Gente, existe abuso no consumo de animal? O abuso do homem sobre o animal? Bom, eu tenho aqui um vídeo que vai demonstrar como é feito a reprodução, o armazenamento, a morte dos animais para eles chegarem na nossa mesa. Né? Na verdade é mentira, não tem vídeo nenhum aqui. Eu só que... Por que todo mundo reagiu com esse alívio? Quando eu falei que não tem vídeo aqui, isso aqui é uma imagem. Essa é uma brincadeira que eu fiz com vocês. Porque eu já cheguei a mostrar nesse estudo o vídeo. Realmente eu tenho um vídeo. Por que eu não mostro mais? Para quê? Porque eu vou mostrar algo que todo mundo já sabe, não tem necessidade. O que eu vou mostrar de novidade aqui? Que o animal é aprisionado, é torturado, é machucado, é morto, é picado, sangrado. Não tem por que mostrar. Né? Mas, pela própria reação de todo mundo, quando eu falei não vou mostrar, todo mundo sabe que sim, existe um abuso em relação ao consumo de animal. E só para finalizar o Livro dos Espíritos, na pergunta 888, aí já falando de lei de justiça, amor e caridade, é perguntado, que pensar da esmola? Aí a resposta, né, quem já leu essa resposta no Livro dos Espíritos, é umas 2 páginas, é bem grande. Mas eu peguei só o finalzinho para colocar aqui, que fala assim, ó. Sede dóceis e benevolentes para com todos os que vos são inferiores, assim como em relação aos seres mais ínfimos da criação, e tereis obedecido à lei de Deus. Ou seja, Deus não fala assim, sede caridoso somente com o seu próximo, não. Com os seres mais ínfimos da criação, e assim tereis obedecido à lei de Deus. Quais são os seres mais ínfimos da criação? Os animais. Será? Saindo do Livro dos Espíritos, indo agora para Chico Xavier, Emmanuel. Na obra Emmanuel, o Emmanuel disserta um capítulo inteiro só falando dos animais. Né? Então, quem tiver interesse na visão espírita sobre os animais, livro Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Nesse capítulo, ele escreve o seguinte, ó. E, como objetivo dessa palestra é o estudo dos animais, nossos irmãos inferiores, sinto-me à vontade para declarar que todos nós já nos debatemos no seu acanhado círculo evolutivo. São eles nossos parentes próximos, apesar da teimosia de quantos persistem em não o reconhecer. Ou seja, Emmanuel deixa claro, né, que os animais nada mais são do que nós, no estágio evolutivo, quando ele fala, ó, se eles são nossos parentes, apesar da teimosia, aqui, ó, que todos nós já debatemos no seu acanhado círculo evolutivo. Ou seja, os animais são o que nós já fomos. Eles estão evoluindo. Qual que é o papel do animal? Evoluir, igualzinho a gente. Né? Mantendo agora, ainda no Emmanuel, o livro Consolador. Quem que já leu o Consolador? Provavelmente muita gente já deu uma
uma folheada nele. E lá é perguntado claramente para o Emmanuel, né? O Consolador tem essa parte de pergunta e resposta direta para o Emmanuel. E na 129 é perguntado, é um erro alimentar-se o homem com a carne dos irracionais? Que ele responde, a ingestão das vísceras dos animais é um erro de enormes consequências. É de lastimar semelhante situação, mesmo porque, se o estado de materialidade da criatura exige a cooperação de determinadas vitaminas, esses valores nutritivos podem ser encontrados nos produtos de origem vegetal sem a necessidade absoluta dos matadouros e frigoríficos. Ou seja, Emmanuel, lá no Consolador, há quantos anos atrás, já falava para nós, não precisa consumir carne, ao contrário, é um erro de enormes consequências. Por quê? Porque a gente consegue encontrar todos aqueles nutrientes que o Livro dos Espíritos fala para nós que são necessários para a nossa lei de conservação nos vegetais. E aí, sempre que eu comento isso com as pessoas sempre me perguntam, mas Vitor, como assim? De onde a gente vai tirar a proteína? De onde a gente vai tirar a proteína, gente? Praticamente todos os vegetais têm proteína. Ah, mas tem as antiproteínas, mas... Gente, uma alimentação balanceada de vegetais, você vai consumir muito mais proteínas do que uma dieta não balanceada de carne. Então, é um mito que não é possível ter proteína através do vegetal. E eu já falei que o objetivo meu da palestra é um dia chegar aqui de camiseta cavada, todo fortão, mostrando meus músculos, para provar que dá para ser forte também, só de vegetal. Como eu não posso, né, eu mostro outras pessoas que conseguiram. Esse é o Paulo Victor Guimarães, ele é vegano há 16 anos, fisiculturista profissional, 16 anos somente se alimentando de produtos de origem vegetal. Eu acho que não falta proteína nele, né? Obviamente, ele suplementa, né? Nem com carne alguém consegue chegar onde ele chegou sem suplementação. Mas os suplementos dele são de origem vegetal. E não é só homem. A gente tem a Gisele Paiva, que ela é vegana no mínimo 4 anos, que é onde eu acompanho ela. E ela também não come nada de origem animal e praticante de calistenia, extremamente forte, com músculos, né? A diferença dela com o Paulo é que ela não suplementa, né? Toda a energia, toda a proteína dela, ela consegue através de alimentos, sem nenhum tipo de suplementação. E aí eu pergunto, por quê? Se tem vegana há 16 anos participando de competição de fisiculturismo, por que que a gente ainda acha que a gente precisa de carne e leite para conseguir proteína? Por quê? Porque tem uma mídia, tem uma indústria da carne por trás, que ela quer convencer a gente que a gente precisa de carne, senão a gente vai ficar fraco, porque senão a gente vai ficar com anemia, senão a gente vai morrer, né? E não vai. A gente só acredita nesse mito porque a indústria da carne nos convence sobre esse mito. E aqui eu coloquei, né, que a mídia nos induz tudo, sem se preocupar com os danos causados pela indústria da morte. E aí que cai aquele negócio, que o pessoal chega para mim e fala assim, Vitor, mas também indústria da morte, você está pegando pesado, hein? Indústria da morte, mas não é meu, indústria da morte. Se a gente for lá no André Luiz agora, no livro Missionários da Luz, olha o que ele fala, num capítulo de vampirismo, explicando sobre vampirismo. Ele fala assim, nós outros, quando nas esferas da carne, nossas mesas não se mantinham à custa das vísceras dos touros e das aves, encarecíamos com toda a responsabilidade da ciência a necessidade de proteínas e gorduras diversas, mas esquecíamos de que a nossa inteligência, tão fértil na descoberta de comodidade e conforto, teria recursos de encontrar novos elementos e meios de incentivar os suprimentos proteicos ao organismo, sem recorrer às indústrias da morte. Isso está no livro de André Luiz, não fui eu que inventei o termo indústria da morte, né? E aí, ainda no Chico Xavier, mas mudando novamente o espírito que comunicou com ele, a gente tem numa obra do irmão X, que chama Cartas e Crônicas. E num capítulo ele fala sobre o treinamento para a morte. O que é isso? Tipo, o que a gente pode mudar na nossa vida para a gente ter um desencarne mais fácil? E olha o que ele escreve nesse capítulo. Comece a renovação de seus costumes pelo prato de cada dia.
diminua gradativamente a volúpia de comer a carne dos animais. O cemitério na barriga é um tormento, depois da grande transição. O lombo de porco ou o bife de vitela temperados com sal e pimenta não nos situam muito longe dos nossos antepassados, os tamoios e os caiapós, que se devoravam uns aos outros. Ou seja, o irmão X ele leva a gravidade do consumo de carne a um nível tão alto que ele nos compara com canibais. Porque qual que é a diferença de nós nos alimentarmos dos animais e a gente se alimentar de nós mesmos? É a mesma carne, entendeu? A gente só está num processo evolutivo melhor. E aí, né, indo agora lá para a Revista Espírita, Kardec, ele entrevista o Bernard de Palissy. Quem que é Bernard de Palissy? É um espírito que diz, né, habitar Júpiter. Né? Quem sabe, né, sobre o espiritismo, a evolução dos mundos no sistema solar, Júpiter seria o planeta mais evoluído do nosso sistema. E numa dessas entrevistas com ele, ele pergunta, né, como que é a alimentação em Júpiter? É animal e vegetal como aqui? E aí ele responde, puramente vegetal. O homem é protetor dos animais. Ou seja, ele deixa bem claro que em Júpiter, ou seja, um planeta mais evoluído que a Terra, lá o consumo é somente vegetal. Ou seja, a gente vê que o nosso processo evolutivo vai, inevitavelmente, nos levar a isso. Só que aí o pessoal fala assim, nossa, Vitor, mas aí em Júpiter, planeta feliz. O pessoal que nasce lá já tem a consciência de que a gente tem que proteger os animais, que os animais... Será que essa realidade é só em Júpiter? Vou mostrar mais um vídeo para vocês. Tá bom? Tá, mas come o seu nhoque de polvo. Ah, mãe, tá bom. Esse polvo não é de verdade, né? Não. Então tá. Ele nem fala e nem cabeça dele, né? Só tem a cabeça dele. Não tem cabeça. Tá Isso aí bom. é só as perninhas do polvo picada. Ah, e a cabeça dele tá no mar? Tá lá na peixaria. O monstro cortou assim. Cortou. O quê? Pra gente poder comer, porque senão a gente ia ter que engolir inteiro. Mas por quê? É pra comer, amor. Igual corta o boi, corta a galinha. Ah, a carinha de quem come também. Ninguém come a galinha? É os animais. É? É. Mas vamos comer o nhoque? Come a batata, então. Só batata e só arroz. Tá, Nem o povo é os animais. tá bom. Todos esses são os animais. Peixe é os animais. Povo é os animais. Cães é os animais. Vaca é os animais. Porco é os animais. É. Então, quando a gente comer os animais, eles morrem. É. Por quê? Pra gente poder comer, meu amor. Porque eles morrem. Não gosto que eles morrem. Eu gosto que eles ficam em pé. É isso. Então tá bom. Então a gente não vai comer mais não, tá bom? Tá. Esses animais tem que cuidar deles, não comer. Tá certo, meu filho. Então come a parte da batata e do arroz. Tá bom. Por que você tá sorrindo? Não tô chorando, não. Ah, Eu tô emocionada com você. eu tô fazendo uma coisa saindo. Então come. Não precisa comer o polvo, não, tá? Tá bom. Então esse povo... Gente, não é Júpiter. Né? Esse é o instinto. Ele não é um menino, nossa, que menino. Não, é criança. Quem que tem coragem de falar para uma criança que ela está comendo o peixinho que ela tem no aquário? Será que ela comia? Não comia. A criança tem essa índole. Ela não vai comer carne se ela souber que ela está comendo carne. A gente é educado, né? Esse costume, essa tradição é passada, começando enganando a criança, até que se torna um hábito tão comum que a gente passa a ter a indiferença. Bom, para não falar que é uma palestra posicionada, vou mostrar o outro lado também para vocês.
Pega a faca! Pega a faca! Sai da faca! Derruba ele, põe no chão! Vai, pega a faca! Pega a faca! Sai, cachorro! Sai! Mete! Não, Dinei! Tá doido na cabeça? Vai, mete! Caralho! Olha, Segura, pô! Segura! Segura, rapaz! Vai, segura um pouco! Eu vou matar um pouco você! Derruba! Vai! Vai! Segura! Bom, e aí lembrando, né, que nós, como papel de pais, a gente molda, de certa forma, a personalidade da criança. Qual das duas que a gente prefere, né? Bom, continuando em Júpiter ainda, né? É perguntado, e entre os animais, aos que são carnívoros? E olha o que ele responde. Os animais não se estraçalham entre si, vivem todos submetidos ao homem, amando-se mutuamente. Ou seja, gente, em Júpiter, nem os animais comem animais. Até os animais são vegetarianos. Ou seja, olha, a gente está pior do que os animais de Júpiter, né? E aí o pessoal pergunta para mim, né? Mas, lógico, Júpiter deve ter uma infinidade de comida vegetariana lá, um mundo feliz. E a gente não tem. Né? Desde que Moisés falou, né, que Deus disse, né, que a erva verde com suas sementes foram feitas para o homem dela se alimentar. O mundo foi feito para dar o vegetal como alimento. Né? Bom, vamos ver o que o vegetariano come, então. Rocambole de carne, de soja, iogurte vegano, pastel, macarrão com queijo vegano, hambúrguer vegano, pizza de prato vegana, quibe vegano, estrogonofe vegano, pão de queijo com queijo, né, que não é queijo de leite, yakisoba de shimeji, batata suíça, sorvete cremoso de frutas naturais, arroz e feijão de cada dia. Ou seja, gente, mito falar que vegetariano só come mato. Vegetariano come tudo, menos carne. Não é difícil, né? É um processo, mas não é difícil. Gente, tinha até mais, mas eu acho que acabou o tempo, né? Então, fica aqui, qualquer dúvida que tiverem, eu vou ficar aqui, se alguém quiser conversar alguma coisa. The animals, trapped till the cages full.